Graça e paz, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso devocional diário aqui no nosso canal e também nas plataformas digitais por meio do nosso podcast. É um prazer ter você aqui e eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo para a gente meditar a palavra. Efésios capítulo 6, versículo 11, diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se você já me ouviu falando, eu tenho certeza que você já ouviu isso. Seu maior inimigo não é você mesmo. Muita gente tem aprendido um ensinamento equivocado a respeito de quem é o nosso verdadeiro adversário e tem transferido a atenção para si mesmo e não para Satanás. Existem dois extremos a respeito desse assunto espiritual, né? Principalmente quando o âmbito é batalha espiritual ou alguma coisa relacionada. Existe o lado que é totalmente impotente e se vê incapaz de lidar com qualquer coisa do império das trevas. Para você ter ideia, você pode estar me ouvindo aqui e ser com você isso, mas eu já vi isso acontecendo de pessoas que nem abrem a boca para orar, porque elas têm medo que o diabo escute o que elas estão orando e, consequentemente, de alguma forma, acabem com aquilo que elas estão pedindo ou impeça que elas tenham aquilo que estão falando. Uma vez que você entende a autoridade no nome de Jesus e quem você é em Deus, isso aqui não é uma questão. O diabo não vai impedir sua oração de chegar, não vai interferir na sua vida com Deus e não tem nenhum tipo de doutrina que respalde que a gente tem que orar calado para que o diabo não escute. Mas vamos lá. Tem esse lado de total impotência que não consegue nada e se vê um despacho na rua tem que atravessar a rua, tem que fazer um monte de coisa porque tem esse tipo de receio das coisas das trevas e, consequentemente, o desconhecimento da autoridade. Só que tem um outro extremo que é eu sou o cara. É uma confiança além do que está escrito a respeito do diabo. Olha para o diabo como um coitadinho, um serzinho medíocre, chinfrim, e não é digno de atenção porque nós somos já mais do que vencedores, então não tem mais nada para fazer com o diabo e tudo mais. E aí também é um outro ponto sensível, porque embora tenha aqui fatores que estejam alinhados com a realidade em Cristo, falha com relação à visão sobre o diabo. Porque, olha só, a gente tem textos aqui que falam expressamente que nós devemos ser cuidadosos com o diabo. 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Beleza? Vamos lá. Outro texto, Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Ele diz: fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, ele não disse o inimigo de vocês, você mesmo. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O nosso principal inimigo se chama Satanás, é o diabo. Embora eu e você tenhamos que lidar com a nossa carne, mudar a nossa maneira de pensar e ter esse tipo de trabalho intencionalmente com relação a gente, isso não nos coloca numa posição de sermos tão perigosos e estamos acima do diabo. Não, o diabo é o nosso maior adversário e, consequentemente, todo o império das trevas que está associado a ele. Qual é o conselho da palavra diante dessa questão? É você tomar toda a armadura de Deus. Eu sempre gosto de dizer que se você quer ter o resultado completo da palavra de Deus, você precisa obedecer ou seguir a palavra por completo.
Porque muitas vezes as pessoas querem ter o resultado que a palavra prevê, mas elas não fazem tudo que está escrito. Eu vou usar esse mesmo texto aqui de Efésios capítulo 6 e vou ler o versículo 13. Olha só o que Paulo diz. Ele vai falar, né, sobre a questão do império das trevas, sobre essa estrutura que existe. Vamos ler do 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, só reforçando que o nosso maior inimigo nem de carne e osso é, quanto mais ser a gente, né? Nem quem está perto da gente, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, fala aqui de uma estrutura espiritual da maldade, que essa sim é a nossa adversária, é a nossa inimiga. Aí no versículo 13 ele diz: por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal, ou seja, um dia que aquela atuação maligna se levanta para tentar atingir a nossa vida. Ouviu o que eu falei? Tentar. Não quer dizer que ele vai conseguir, mas ele vai tentar. Se dermos lugar, se não tivermos atentos a essa questão que a palavra prevê, aí ele vai prevalecer de alguma forma. Mas lembre-se que é tentação, não quer dizer que é efetivamente ele vai ter êxito na sua investida. Tanto é que, lembrando do que Jesus falou lá aos discípulos que estavam com ele no monte, ele disse: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Um estado de vigilância, de prontidão, que Pedro vai reviver isso na primeira carta. Estejam vivendo de uma forma alerta, de uma forma ligada, para que você não deixe o diabo prevalecer contra a sua vida. Porque, de fato, ele só pode atuar na vida de quem permite. Se não há permissão, então não vai ter atuação maligna. Aí ele continua dizendo, né? Para que no dia mal, para que vocês possam resistir no dia mal. Ou seja, vai ter o dia que a investida se levanta, que não é todo dia, mas todo dia a gente precisa estar pronto. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. O que é isso, Paulo? Depois de terem vencido tudo. Então quer dizer que a investida ela pode vir de várias formas. Ela pode acontecer de muitas maneiras. E a proposta da palavra é que você e eu vençamos tudo de peito aberto, na nossa própria força, com o nosso próprio entendimento. Não. Tomando posse da armadura de Deus.